E aí, mais análise hoje? Hoje vamos falar sobre RBRX11, um fundo imobiliário que alguém pediu aqui nos comentários pra gente analisar. Então se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa o teu like nesse vídeo. Se você não gostar, depois você pode tirar, mas pra você já não esquecer, deixa o teu like aí. Se você quiser que a gente analise qualquer fundo imobiliário, pode deixar aí nos comentários. E se você quiser que eu faça de uma forma bem mais aprofundada e bem mais rápido, com mais prioridade, eu já te deixo esse convite pra você conhecer a comunidade Sininho. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo nessa análise natalina, dia 25 de dezembro. Antes de ir pro relatório dele, eu gostaria de ir pro fato relevante que ele soltou no dia 23 de dezembro de 2024, ou seja, antes do Natal, para ser realmente esse presentaço aqui pra gente, pro cotista, né? A gente tá falando que hoje o RBRX11, ele é um fundo multi-estratégia, que é nesse mandato de hedge fund, que é um mandato meio mais amplo do que um fundo de fundos, vocês já devem estar acostumados com isso. E aí, nesse mandato de multi-estratégia dele, de hedge fund, a gente tá falando que ele investe, além dos CRIs, que representam uma boa parte da carteira dele, também em desenvolvimento. Muitos deles são residenciais, e desses desenvolvimentos residenciais, a gente tá falando que o mais relevante deles é o Caleia Jardins, que representa 10% do patrimônio do fundo, né? Então ele tinha 5 unidades, a 71, 81, 91, 161 e 171, e ele tinha uma participação de 56% nelas todas. E aí a gente tá falando que essas 5 unidades, essa participação nessas 5 unidades foram adquiridas por 26 milhões de reais. E aí, para fechar o ano com chave de ouro, ele fechou um acordo ali antes do Natal da venda da unidade 171, um número interessante, né? Uma composição de números interessante. Mas de toda forma, só esse imóvel foi vendido por 16 milhões. Então é interessante a gente ver que tem gente comprando imóveis de 16 milhões como um presente de Natal, né? Provavelmente aí para alguma esposa. E aí a gente tá falando que, como ele tem 56% desse empreendimento, ele tem 9 milhões a receber, que claramente vai ser pago de uma forma mais parcelada, mais alongada, mas de toda forma traz um retorno, um lucro para o fundo de 0,06%, ou seja, 1% de lucro para o fundo. Isso é muito interessante. E uma taxa de IPCA, uma TIR, né? Uma taxa interna de retorno de IPCA mais 18%, então bem alto, né? Até por ser um desenvolvimento, acaba tendo essas recompensas grandes, mas bem alto, bem interessante também. Aí o Caleia Jardins é um empreendimento ali no Jardins, em Pinheiros, muito bom, de altíssima qualidade. A unidade, né, tem 700 metros quadrados e vale 16 milhões de reais, como a gente pôde ver, então bem interessante. E aí ele tem todo um esquema que, na venda dessa unidade, ele tem uma taxa de retorno de 14%. A gente já comenta um pouco mais sobre isso é um pouquinho mais aprofundado, fica até o final do vídeo pra você entender como é que funciona. A gente tá falando aqui que ele tem uma taxa de retorno de IPCA mais 14%, e o que passar disso, o que exceder disso, ele divide com a incorporadora, por causa de ser um desenvolvimento, né? E aí a gente tem aqui algumas fotos do imóvel, e aí tem justamente isso que ele comenta. A gente vendeu uma unidade até agora, né? Os cotistas venderam, a gestora vendeu uma unidade até agora, mas a gente tá falando que ainda sobram 4 unidades, ao todo são 5, então isso daria um potencial aí de lucro, se todas as unidades fossem vendidas com o mesmo lucro, a gente tá falando aí pelo mesmo valor, de um lucro de 0,3 por cota, então isso é bem alto, até porque hoje a cota do fundo é base 10 e tá a 7 reais, né? Então, já indo para isso diretamente, hoje o dividend yield dele tá indo para casa dos 16%, um desconto aí relevante também, um fundo com patrimônio até que pequeno, né? São 300 milhões mais ou menos, mas o dividend yield dele tá bem alto e tem potencial para bater muito mais que isso, ainda mais com esse rendimento agora aqui e outras coisas que a gente vai ver ao longo do vídeo. Tem chance desse dividendo aqui chegar a 18%, então é bem interessante a gente comentar sobre isso. Mas agora sim, indo para o relatório do fundo, a gente tá falando que ele hoje tem um patrimônio de 300 milhões, uma reserva de mais ou menos, um mês de reserva aí, mais ou menos, né, a reserva que ele tem de lucro para distribuir, e um número de cotistas até que baixo, né. E aí a gente falando um pouco mais sobre como está o cenário macro, né, eles trouxeram aqui pra gente. Hoje, o índice, o IFIX, o índice de fundos imobiliários, o IFIX, ele está chegando perto dos piores níveis desde a crise, desde a pandemia, e está chegando nos níveis ali da Dilma, né, 2016, ali, quem não lembra, do Brasil colapsando, né, e tem duas pessoas nesse cenário, né, tem as pessoas que estão desesperadas, estão falando, nossa, o Brasil vai acabar, o país, assim, tá colapsando, tá pior do que o período da Dilma, tem gente que acha isso, e tem gente que acha que não está tão terrível assim, e que o mercado está muito mal precificado, que eu confesso que é no meu caso, eu tenho mudado um pouco de opinião, mas nem tanto também, de que o mercado ele possa estar caminhando para um cenário um pouco pior. Mas de toda forma, a gente tem que entender que essa piora já está precificada. Então os preços já estão precificados, os valores já estão precificados. Se os valores já estão precificados, o risco de você perder é quase zero, né? Pela lógica aqui. Não que isso seja uma recomendação de investimentos nem nada, de onde colocar seu dinheiro. Se você quiser
colocar em dólar, coloca em dólar, fica à vontade. Mas se a gente tá falando que já tá precificado, o risco é quase zero de cair e o risco de subir é muito alto, porque se qualquer coisa melhorar, a gente tá falando de uma melhora que não estava precificada. Então é interessante comentar sobre isso. Eu confesso que eu estava bem mais adepto nessa linha, agora tenho mudado um pouquinho, mas nem tanto também. Então se você quiser também saber a minha opinião, o que eu tô vendo do mercado, já se inscreve na comunidade Cine, já entra lá. Eu garanto que você não vai se arrepender. O link tá aqui na descrição e já garante seu acesso que em breve, quem sabe no ano novo, eu vou aumentar os preços, então já garante um desconto aí pra você, fechou? Então ele comenta justamente sobre isso, desse mandato de hedge fund dele, que mais de 25% tá em deals oportunísticos, né, que a gente tá falando aqui, maior parte sendo desenvolvimento, e aí esses desenvolvimentos, eles são, na maioria, ilíquidos, não tem uma venda tão fácil assim, e com um rendimento pouco correlacionado com o mercado. Então você vê, o mercado residencial em fundos imobiliários está totalmente do mercado residencial, alto luxo, na melhor posição do mundo, do Brasil, né? A gente tá do Brasil, de São Paulo, a gente tá falando que é bem descorrelacionado isso, né? Esses dois segmentos, que é o mesmo, residencial, tá bem diferente em diferentes locais do mundo e também aqui do Brasil e também do mercado financeiro para o mercado real, né? Então é interessante comentar sobre isso. E aí a gente tá falando o quê? Por ser líquido e por ser pouco correlacionado, a gente tem uma distribuição de dividendos que ela não é mensal. Então ela vai ficando maior de acordo com que as teses vão se maturando, elas vão passando ao tempo, né? Então hoje a gente está falando de que o fundo, com 70% a 80% do portfólio dele, 70% do portfólio dele, ele distribui o rendimento que ele distribui. Ou seja, conforme esses 20% e 25% vão se maturando, esse dividend yield aqui tem potencial de chegar a 18%, 20% tranquilamente. Porque se com 80%, ou 70% do patrimônio dele, ele distribui 15%, faz as lógicas aí. Claro que não é simples assim, mas só pela lógica aqui, você já entendeu que o dividend yield tem potencial de chegar ainda mais alto do que 15%, 16% ao ano. E aí, esses deals oportunísticos, né, esses desenvolvimentos, são feitos através de equity preferencial, que a gente já explica como é que funciona. Isso daqui é parecido com a ação que tem o final 4, você conhece, né, a ação PN, a ação preferencial, mas tem umas diferenças aqui, não é tão simples assim, então fica até o final do vídeo pra você entender. Essa está sendo uma análise bem aprofundada aqui, né? E aí, assim, a gente tá falando que é um equity preferencial, na maioria das vezes residencial também, e aí a gente tá falando que eles buscam um potencial de investimento de IPCA mais 20% com boas garantias. Então, assim, bem alto, a gente tá falando aqui de um ótimo retorno, claro que ele não é de imediato, né? E aí, assim, falando sobre as movimentações do mês, além dessas negociações aqui de venda, de compra, de procurar mais deals, mais negócios, também teve a transação da HGPO, né? Quem não viu, a HGPO movimentou bastante o mercado, deu bastante lucro pra bastante gente, e aí eles tiveram também esse acréscimo de 10% da posição de caixa do fundo. Então, o caixa dele, que ficava em torno de 18%, foi agora para uns 17%, 18%, então aumentou bastante, e também o pré-pagamento do CRI Share, né? E aí a gente tá falando o quê? Com esse caixa aqui bem alto, que ele tá hoje 20%, então muito bom para o fundo, tá com caixa alto nesse atual momento, ele tá pretendendo alocar isso em ativos, acredito eu, que sejam esses ativos de equity preferencial, que são resilientes, descorrelacionados do mercado, tem toda essa questão que a RBR trabalha com o fluxo de volatilidade deles para poder continuar pagando esses dividendos altos, né? É impressionante o que a RBR faz aqui, de continuar pagando os dividendos de forma, querendo ou não, estável, e ainda conseguindo colocar uma outra parte do portfólio para dar esses booms, né? Para dar esses puxões. Então, bem interessante a gente falar sobre isso. E aí aqui tem justamente como é que funciona esse equity, esse desenvolvimento via equity preferencial, que é justamente como é que funciona. A duration dele, né? A duration é o tempo médio para você receber o seu dinheiro total e principal de volta, né? A gente tá falando que é de 1 a 2 anos, então bem tranquilo. E aí como é que funciona? Vamos supor que você comprou um apartamento, um apartamentozinho ali, junto com a incorporadora. Você comprou da incorporadora, então a incorporadora já garantiu o lucro dela, um lucro pequeno ao que ela poderia ter, mas ela já garantiu o lucro dela, já garantiu o caixa dela. E aí nesse caso, como você comprou, a partir do momento em que você vender, em que a incorporadora, né, o projeto de venda da incorporadora for vender essa unidade sua, até o que passar de IPCA mais 15, vocês dividem, mas até IPCA mais 15, você já recebe o seu retorno. Então, a gente está falando que você recebe o seu retorno, claro que é menor do que o da incorporadora, mas também você recebe adiantado. Então você recebe seu retorno de, por exemplo, IPCA mais 15 e a incorporadora recebe de IPCA mais 20, porém o seu retorno tá aqui, ó, ao longo de 20 meses. Já o dela vai demorar 30, 10 meses a mais para ela receber. Claro que aqui é um gráfico simples para a gente poder simplificar isso, mas é justamente dessa forma que acontece. Você tem preferência na distribuição dos lucros, dos dividendos. Então, conforme uma ação PN, né, uma ação preferencial com o final 4, funciona da mesma forma aqui via equity preferencial, né? E a gente falando aqui um pouco mais sobre o resultado do fundo,
Se a gente hoje estivesse falando que ele distribuísse o mensal e o não mensal, a gente está falando de um dividendo de 0,1, né, de 0,11 por cota. Então daria um dividend yield de 18%, daí o número. Então você vê como é que ele tem um alto potencial para pagar, né? E aí a gente está falando aqui desse resultado acumulado dele, não mensal, que ele não distribuiu, né? Então ele pode vender as unidades, os empreendimentos, quando ele achar que está no momento interessante de vender. Mas hoje, se a gente considerar as variações aí por IPCA e pelo rendimento dele, a gente teria um valor aí de 0,25, 2,6 quase por cota para ser distribuídos. Claro que não vão ser distribuídos imediatamente, é um valor que o fundo ainda não vendeu, então ele tem que vender esses ativos, mas se ele quisesse vender, ele poderia vender e ter um baita retorno aqui, e aí a gente está falando que o dividendo facilmente, com esse rendimento todo aqui, chegaria a 20%, né? Mas claro que são números aqui só para você ter a ideia da magnitude do projeto. Claro que esse valor aqui provavelmente vai ser vendido ao longo dos anos, então um em 2025, um em 2026, 2027, aí você entendeu como é que funciona a lógica, mas é bem interessante comentar sobre esse potencial dividendo dele aqui. Então você vê que tem vários pontos positivos aí, que por conta dele ter essa característica de desenvolvimento, mas também de ter CRIs, a Medium Risk, que é a carteira principal do fundo, hoje é composta por CRIs, né, certificados de riscos imobiliários Medium Risk, então não são nem tão agressivos, mas nem tão seguros, então fica bem no meio. A gente está falando que ele tem esse potencial interessante de pagar esses dividendos. É um fundo um pouco mais arriscado, mas tem um potencial muito interessante. Então, interessante a gente comentar sobre isso, porque eu gostei bastante do fundo. E aí tem toda a questão do ESG, que enfim, a gente bate palma aqui por 2 segundos e vai para o próximo passo, que é justamente da carteira dele. A gente já comenta um pouco mais aprofundadamente, mas hoje a gente está falando que tem uns 17% em caixa. A gente tem de crédito, a maior parte em CRIs de operações estruturadas, né? São CRIs estruturados, de crédito estruturado, que na maioria deles são CRIs de médio risco, como a gente comentou, medium risk, 47% da carteira, basicamente, em CRIs medium risk, 2% em fundos imobiliários de crédito, nada, aqui FIIs e fundos, investimento indireto, enfim, a gente está falando aí de investimento em tijolo, né? A gente está falando de 7%, então quase nada também, e aí desenvolvimento, que é justamente SPEs, né? Que são empresas, né? Empresas de sociedades de propósito específico. A gente está falando que ele tem uma porcentagem aí dos 25% que a gente comentou e ações 3%, né? Aqui a gente tem a diferença dele pro RBRF, também essa questão do mandato dele, e aí quando a gente vai para crédito, né? A gente tem aqui tanto o fundo de crédito que ele tem, que é o KNIP, quanto também os dois créditos, a gente já comenta um pouco mais sobre ele, o CRICONCS e o CRIMOS, e aí a gente tem aqui no desenvolvimento o Galeia Jardins, o RBR Desenvolvimento Logístico e o RBR Desenvolvimento Comercial. E aí aqui, se você ainda não pegou, né? Se você ainda não pegou, vou deixar o vídeo do RBRP11 aqui no card. Hoje, esse prédio aqui é o JC 589. Claro que o portfólio de desenvolvimento comercial dele é muito mais amplo do que isso, mas um deles é o JC 589 e um dos desenvolvimentos logísticos é também o desenvolvimento logístico do RBRL, né? Então é interessante a gente comentar sobre isso, porque muitas vezes a gente acaba vindo aqui, por exemplo, tanto nesses empreendimentos aqui, o JC 589, quanto o galpão do RBRL, a gente acaba falando, poxa, beleza, ele tem 56% dessas unidades aqui, mas onde que tá as outras porcentagens? Será que é outro player do mercado? E muitas vezes acaba sendo a própria RBR, né? Então é interessante a gente comentar sobre isso. E aí quando a gente vai para a carteira dele, a gente tá falando de 25% de tijolo, 76% em papel, então e o papel que sustenta o dividendo hoje. Então, só para você ter essa magnitude. Hoje o desenvolvimento, por ser não mensal, ele acaba que ele faz uma interação, né? Uma participação, ele tem uma participação uma vez ou outra aí, e aí para poder, no pagamento de dividendos, né? E aí eles têm a linearização de dividendo também, mas ele faz uma participação uma vez ou outra. Quem sustenta mesmo o patamar de distribuição do fundo é essa categoria aqui de 76% do fundo, né? Então, 76% do fundo mantém o patamar de distribuição dele, e aí o tijolo dá esses bons de vez em quando. Se a gente for para a categoria de PL dele de tijolo, a gente está falando corporativo, shopping residencial, então uma parte residencial por conta do desenvolvimento, mas claro, também tem alguns desenvolvimentos em corporativo e em shopping, então é interessante a gente comentar sobre isso. A maior parte da carteira dele de papel em medium risk, né, os créditos estruturados aí, que a gente já comenta sobre eles, e aí aqui justamente quais são os créditos estruturados. O CRICONCS, CRIMOS, CRICURRY e também, eu vou tirar o CRIAFAVILA aqui, que a gente já comentar sobre ele, mas são esses três os CRIs principais, e aí tem o Galeia Jardins, a gente já comenta um pouco mais sobre ele, e na participação de ações ele tem somente a Luz 3, que é uma ação que eu gosto bastante do modelo de negócios dela, da gestão, então bem interessante comentar sobre o portfólio dele. Se a gente vai analisar o crédito estruturado aqui, a gente está falando que no rating da RBR, a gente está falando que o CRICONCS é A, o MOS é BBBB+, e o CRICURRY A. Então vamos falar que todos são A, são todas operações ok, né, é uma operação de crédito ok. Eu diria que pela garantia dela, pela estruturação e por todas as características, eu diria que ela tá mais ela paga como se fosse um medium risk mais
para high yield, só que a característica dela é de um medium risk mais para high grade. Então é interessante a gente comentar sobre isso. A gente está falando aqui de taxas que você poderia tranquilamente falar que são a medium risk high yield, mas as características são medium risk high grade, né? Então é interessante comentar sobre isso. A duration delas bem baixa, né? Então assim, é interessante a gente comentar sobre isso. Tem um pagamento agressivo, né? A gente vê pelas taxas isso. O vencimento do CRIMOS é agora, então ele tem uma taxa um pouco mais alta, mas o vencimento dele é mais rápido também, então por conta disso, a duration dele é menos de um ano, o vencimento é menos de um ano. Hoje a gente tem os LTVs tranquilos e também o tipo de risco também tranquilo, né? Um é desenvolvimento e dois são corporativos das principais posições, então bem tranquilo também. Se a gente vai para a carteira dele, hoje é 26%, 27% CDI, então a gente tem um impacto maior quando o CDI é elevado, e também 21% em IPCA, então a gente tem um impacto maior quando o IPCA é elevado, né? É maior. A duration dele de 2 anos e meio, a taxa média aqui CDI mais 5 quase e IPCA mais 10, então um pouco bem alto, um pouco mais alto. O CRI foi maior, o rendimento de CRI hoje, nesse mês de novembro, foi maior do que no mês de outubro, por causa da elevação da Selic. Os rendimentos foram menores aqui por conta do pagamento de dividendos, né? No outubro foi um mês forte de pagamento de dividendos. O ganho de capital foi maior por conta da movimentação do HGPO, e aí o total de receitas dele foi maior esse mês, porém, ele distribuiu o mesmo patamar dos últimos meses, né? Então a gente tá falando aí que ele manteve uma reserva bem interessante para o fundo. Então ele manteve uma reservinha tranquila para poder distribuir nos próximos meses, porque ele teve um lucro bem interessante nessa movimentação. E aí, quando a gente vai aqui, justamente por conta dos dividendos dele, né, na linearização, e aí a gente fala justamente dessa reserva por conta do lucro do HGPO, a gente está falando que, mesmo podendo distribuir esse lucro, ele preferiu por não distribuir, para manter uma reserva ali de 0,04 por cota, e aí aumentou bastante a reserva dele, né, que era de 0,2, então 0,02, então era bem baixo, ele conseguiu aumentar um pouco mais agora com isso, manteve o patamar de distribuição, ele tem essa preferência de aumentar o patamar de distribuição no meio do ano, então é interessante a gente comentar sobre isso, mas hoje a gente está falando aí que o rendimento médio dele por cota seria justamente isso, né? 0,07 mais ou menos, e é justamente o patamar que ele mantém. Então, todo lucro que vier aí é lucro, né? Todo lucro é lucro. E aí, a gente falando um pouco mais sobre as operações dele, principalmente do desenvolvimento comercial, a gente tem alguns projetos aqui, o JC580 aqui, que tá com uma vacância zero na região, então bem interessante esse projeto, que tem no RBRP11 também. E aí, todas as movimentações aqui, né? TIR de 23, 45, um terreno com TIR de 16%, então bem interessantes. Eles vão ser entregues era para ser entregue agora no quarto trimestre de 24, não sei se ainda foi, acredito que deva ter dado um atrasozinho aí, uma TIR média esperada de 30%, né, então interessante, líquida ainda, né, então é interessante comentar sobre isso. Outro projeto aqui em 2025, mais um em 2025 e um em 27, então a gente tem esses três projetos aqui para serem entregues agora em 2024, final de 2024, 2025, então bem interessante a gente também falar sobre isso. O fundo tem uma perspectiva, um panorama daqui para frente bem interessante, né. Aqui a gente está falando do desenvolvimento logístico, uma TIR de 25%, não vale muito a pena comentar sobre isso, porque são exposições minúsculas. E aí, entrando aqui na galinha dos ovos de ouro, o Caleia, que é justamente um empreendimento ali nos Jardins, né, em São Paulo, então área premium ali, um prédio cercado por áreas de grife, 728 metros quadrados ali, 4 suítes, 7 vagas de garagem para você estacionar suas Porsches aí, então é interessante. O projeto, ele tem um prazo de entrega para 2026, mas como você viu aí, já estão sendo vendidas as unidades, e aí o RBR X11, ele tem um acordo interessante aqui com a incorporadora. Por quê? Funciona da seguinte forma. Primeiro que ele pagou um cheque de 26 milhões, então é interessante a gente ver, conceber, né, ele imaginando, escrevendo, né, anotando aí, ele assinando esse cheque. E aí ele comprou essas unidades por um preço médio por metro quadrado de 25 mil reais. E aí todo o fluxo de vendas desses apartamentos que chegar até IPCA mais 14 é do fundo. Então ele tem preferência. Tudo que chegar até esse retorno aí é do fundo. O que ultrapassar, então só depois que ultrapassa esse retorno, aí sim eles começam a dividir. E como é que é feita essa divisão entre a construtora, a incorporadora e o fundo? É justamente através de um kicker. Então é IPCA mais 14,5%, mais esse kicker. E aí a gente tá falando que o preço de venda estimado por metro quadrado seria de 40 mil reais por metro quadrado, que daria uma TIR de 20% ao ano, né? Como a gente viu aqui, uma TIR de 18%, também interessante. A gente vê, acredito eu que ele vai esperar um pouco mais a maturação dos projetos para poder vender com essa TIR de 20% ao ano, mas ele já quis fazer isso agora para já garantir esse retorno dele, já trazer esse presente de Natal pra gente, né? E aí quando a gente vai para a carteira de crédito, que são as principais exposições dele, começando pelo CRIMOS, a gente tem uma estrutura de garantia aqui bem tranquila e, assim, é um vencimento bem rápido também. Então, aqui é um crédito que eu fico bem tranquilo em relação a ele. A gente também tem o CRI da Conx, que também, assim, é uma operação de antecipação de resultados, né? Que vai só no final de 43 que ela vai ter o vencimento, né? Então, eu já fico um pouco mais preocupado em relação a isso, porque é antecipação de resultados de um prédio ou de um grupo de prédios que ainda não foram nem vendidos. Então, eu fico um pouco
pouco mais preocupado, mas também bem tranquilo. Se a gente falar aqui da taxa dele é um pouco mais alta, mas pela estrutura de crédito dele, eu falaria que é um crédito ok, né? A gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Já o Cricurry, que tem justamente a operação de antecipação de fluxo de pagamento parcelado, então já é mais tranquilo nessa questão do que o Crimos, mas ele tem uma garantia menor, né? Então a gente fala aí que as duas operações ficam nesse mediano risk aí, enquanto pra mim, na minha opinião, a operação do MOS aqui fica mais tranquila do que essas duas. Mas sobre o RBRX, é isso, é um fundo bem interessante, eu gostei bastante. Claro que o risco dele é um pouco mais alto, como você já viu aqui, é um fundo que ele vai ter um risco mais alto por conta do desenvolvimento e até mesmo do crédito, mas o retorno tem sido bem interessante. Se a gente comparar aí os fundos de crédito, por exemplo, residencial, a gente pode ver que chegam nesses valores, né, mas não tem a parte de desenvolvimento. Se a gente pegar desenvolvimento, a gente não tem estabilidade, então é um fundo aí muito estratégico que tem esse mandato de hedge fund bem interessante. Então, inclusive, se você quiser que eu analise um fundo teu, como eu já comentei lá no início do vídeo, faça uma análise aprofundada e até mesmo estude a tua carteira para poder te falar se faz sentido ou não, se você tá mal alocado, se você tá com um fundo muito agressivo, como o RBRX11, sendo que seu perfil é conservador. Se quiser que eu faça tudo isso aqui, já garante seu acesso na comunidade Cine, eu vou deixar o link aqui embaixo. E estamos com a meta de chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Então a gente tem aí uma semaninha, 7 dias para chegar, para ter mais aumento de 200 inscritos. Se você mandar aí para 2 amigos seus, a gente chega nessa meta tranquilamente. Então já copia o link desse vídeo aqui, manda para aqueles 2 amigos teus, parente, amigo, colega de trabalho, qualquer pessoa que você conhecer aí que você sabe que tem minimamente interesse por investimentos, já copia o link, manda pra elas, porque a gente chegando nessa marca aí de 1000 inscritos vai ser bem interessante aqui pro canal. Chegando até o final do ano, vai ser mais interessante ainda, vai ser a comemoração de ano novo aí, fechou? Então se você gostou da análise, já deixa o like também, se inscreve no canal, garante seu acesso à comunidade Cine, que eu vou aumentar o preço também no final do ano, manda esse vídeo pros seus amigos e é esses meus pedidos aqui de Natal. Se você recebeu, se você é cotista do RBRX ou quer se tornar, você já recebeu o seu presente de Natal aí, ou vai receber o seu presente de Natal nos próximos pagamentos de dividendos, e eu tô te pedindo o meu presente de Natal, porque eu trouxe essa análise aqui pra você, fechou? Então, é isso, é nóis e